Fala aí, Nerd Squad! Um dos animes mais interessantes que apareceram recentemente foi Attack of Titans. Uma coisa interessante no anime é como o autor Hajime Isayama organizou a estrutura da sociedade e as estruturas militares. Mas antes vamos explicar um pouco do mundo em Attack of Titans. Nesse mundo, a humanidade teve que se fechar atrás de uma grande muralha para se proteger dos titãs, uma série de humanoides gigantes aparentemente sem inteligência, com o único objetivo de devorar os seres humanos. Assim, a humanidade criou 3 muralhas circulares. A primeira muralha externa se chama Maria, a segunda se chama Rose e a central se chama Cine. E como em qualquer sociedade distópica, a população mais pobre fica na primeira muralha, mais próxima dos gigantes que habitam lá fora. E as pessoas mais ricas ficam na muralha central, longe do perigo. Com essa introdução, vamos lá. Se você fosse um recruta recém-formado no mundo de Attack on Titans, teria 3 opções para seguir carreira. A primeira seria a polícia. A polícia militar é a força policial do território humano. Não só eles mantêm a ordem, como também servem como guarda do rei. Eles normalmente não entram em contato com os titãs. Eles devem ter uma permissão especial para usar a engrenagem 3D e geralmente carregam armas de fogo em seu lugar. Eles também são responsáveis pela cobrança de impostos e distribuição de terras, como visto, por exemplo, no capítulo 15. A polícia militar é supostamente uma entidade de elite feita de soldados mais experientes devido aos seus padrões rigorosos. Mas na realidade é um sistema preguiçoso, corrupto e que beneficia os poderes conferidos a eles. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Apesar de serem 10 graduados de esquadrões de estagiários, pois eles são inexperientes, uma vez que só ficam na segurança do Muro Sina e nunca engajados em uma batalha contra titãs antes, os oficiais superiores gastam todo o seu tempo com jogos e bebidas, deixando os recrutas para fazer todo o trabalho. Eles também furtam impostos e terras como um recruta, Marlo, mencionado no capítulo 31. Essa corrupção é conhecida com muitas pessoas que criticam sua falta de cuidados por ninguém além deles mesmos. Refugiados e trabalhadores forçados detêm hostilidade latente contra eles. No entanto, muitos alunos ainda sonham em ingressar na polícia militar porque lhe permitam viver dentro das paredes de Sina em segurança. Além disso, estar tão perto do centro do território humano, a maioria dos policiais tem relativamente pouca experiência de combate contra os titãs. Isso, juntamente com a corrupção, a disciplina frouxa, o desprezo do público, faz desse ramo militar o mais incompetente dos 3. Não é à toa que o nome é Polícia Militar. Mas se você de fato for uma pessoa mais honesta e quer proteger as pessoas, acabará então de entrar para o Corpo Estacionário. O Corpo Estacionário é a divisão militar especializada na manutenção de muralhas e preservação da unidade em distritos de fronteiras, que são as cidades iscas, que se projetam para fora da muralha, principalmente devido a desvantagens do corpo de investigação e à dificuldade de se ingressar na polícia militar. A grande maioria dos recrutados, formados da divisão de treinamento, entram no corpo estacionário. O comando da divisão não é tão sério quanto o de reconhecimento, mas é menos corrupto do que o da polícia militar. Antes da ocupação do território da Muralha Maria, os membros do corpo estacionário passavam seus dias bebendo e realizando trabalhos de arquitetura e alvenaria. Como membros da divisão têm contato constante com humanos e gigantes, embora em uma escala menor, eles possuem diversas funções, incluindo o controle e evacuação das áreas populacionais, a manutenção e reforçamento de muralhas e a instalação de canhões e outras medidas de segurança. Eles também eliminam gigantes nos arredores imediatos da muralha, para as expedições do corpo de investigação, geralmente com o uso de explosivos a longa distância. A guarnição é a maior de todas as divisões do Exército Real, com um total de 30 mil soldados, incluindo membros da divisão de treinamento. O número de soldados estacionários graduados, porém, é de apenas 10 mil,
tendo em mente que a grande maioria dos recrutas acaba desistindo ou sendo reprovado antes mesmo da graduação. A estrutura do corpo é baseada em termos militares e consiste em regimentos, brigadas e divisões. Um regime refere-se a 1.000 soldados, enquanto brigadas podem possuir 2 a 3 regimentos. A maior das unidades é a divisão, que contém 2 brigadas. O comando das tropas de porções do reino está nas mãos dos 4 comandantes, que governam cada uma das 4 divisões. Abaixo dos comandantes há os capitães e líderes de esquadrão. Mas se você quer mudar o mundo e não tem medo de perder tudo que possui no caminho, você deve ir então para a Legião de Exploração. O Corpo de Investigação é a divisão militar especializada em lidar diretamente com os gigantes. Os soldados dessa divisão se focam na pesquisa sobre os gigantes e na exploração de território atrás de recursos. Sua insígnia é as Asas da Liberdade, pois a divisão simboliza a esperança de que a humanidade um dia se liberte do domínio dos gigantes. Soldados do corpo de investigação são famosos por serem, em média, mais habilidosos que os de outras divisões. Essa divisão do exército é responsável pela exploração e eventual reconquista de território humano das terras infestadas por titãs ao redor das muralhas que demarcam o reino. Antes da destruição da Muralha Maria no ano 845, o Corpo de Investigação explorava o território externo, embora nunca indo muito longe e sempre sofrendo pesadas baixas, o que gerava críticas civis sobre sua existência. Nos 5 anos entre a perda do território e o ano de 850, a divisão se focou em carregar suprimentos de Trost a Shiganshina para selar a brecha da Muralha Maria e recuperar o território essencial. Recentemente, a divisão se focou bastante no estudo dos titãs, e muita coisa foi descoberta sobre sua biologia por causa da evacuação da Muralha Maria, pois o processo de estudá-los tornou-se mais seguro. Descobertas recentes sobre gigantes incluem sua tolerância à dor, dependência da luz do sol e inteligência. Devido ao contato constante com os gigantes, o risco de fatalidade entre os soldados novatos do corpo de investigação é alto, cerca de 50% na primeira divisão, embora a experiência de batalha reduza esse risco exponencialmente. Menos de 10% dos recrutas do exército entram para essa divisão pela falta de glória e conforto que ela oferece aos seus membros. Isso causa uma grande deficiência no número de soldados do corpo de investigação, mas também assegura que todos os membros sejam dedicados à causa da humanidade. Ao contrário da polícia militar, não há moleza, incompetência ou corrupção na divisão. Soldados de investigação confiam demasiadamente um no outro, o que ocasionou no surgimento do conceito dourado da filosofia da divisão, a honestidade. Um membro do corpo sempre dirá a verdade ao outro e esperará ser tratado do mesmo modo, não importando as circunstâncias. Apesar de abominarem a mentira, membros do corpo de investigação possuem um orgulho maior até que o da polícia militar, sempre tendo em mente serem a melhor das divisões. Este comportamento é, porém, compreensível, pois grande maioria das descobertas que a humanidade fez estão diretamente relacionadas com a perda de inúmeros desses soldados. Atualmente, o equipamento de mobilidade tridimensional é a arma principal do corpo de investigação e, de fato, no período entre sua invenção e a destruição da Muralha Maria, apenas a divisão possuía o uso real para seu equipamento. No início de sua formação, porém, seu armamento constituía-se de uma besta e uma espada de mão, e, um pouco mais no futuro, de armas de fogo, como pistolas sinalizadoras, mosquetes e fuzis com mecanismo de pederneira. Recentemente, uma metralhadora especial foi adicionada no arsenal, permitindo a fácil captura de gigantes vivos. O número de soldados no corpo de investigação nunca ultrapassa mais de 300, e por causa das baixas sofridas constantemente, nem chegam a tanto, sendo a menor divisão do exército. 4 líderes de esquadrão servem diretamente ao comandante, e abaixo destes há o líder de time veterano, que supervisiona os 8 líderes de time em combate, 6 médicos de campo, um certo número de veterinários para os cavalos. Os 5 oficiais de remuneração compõem a retaguarda dos 10 times.
Seus estábulos possuem aproximadamente 600 cavalos de criação especiais, que são famosos por sua lealdade. Eles até mesmo voltam para buscar seus cavaleiros, além de possuir grande velocidade, estamina e um temperamento calmo. Então, se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar ali embaixo o seu gostei e o seu comentário de qual carreira você iria seguir que você fosse do mundo de Attack of Titan. Também participe do nosso grupo do Facebook no link ali embaixo, ou também curta a fanpage que você for menos social. Novamente, se inscreva no canal e é isso aí. Nerd Squad, desde ligando.